muito boa noite para você que nos acompanha. Começa agora mais um Conexão ND. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, eu terei o prazer de entrar aí, na sua casa, aqui no Conexão ND, levando sempre uma entrevista, sempre um convidado muito especial. Então, você está convidado toda sexta-feira, a partir de hoje, por favor, me acompanhe. E hoje, na minha estreia, eu tenho a honra de receber o prefeito de Rodeio, presidente da FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, Paulo Vaz. Prefeito, boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite para esse meu Conexão ND de estreia. É uma honra tê-lo aqui para falar sobre eleições municipais. Há quase uma semana aconteceram as eleições, né? No domingo agora, uma semana das eleições, um quadro totalmente diferente em Santa Catarina, e eu convidei o senhor para que a gente tenha uma avaliação dessas eleições e para que a gente também converse sobre a situação dos municípios no estado de Santa Catarina. Mas, antes da gente falar sobre tudo isso, esses assuntos mais sérios, esses assuntos mais relacionados com o dia a dia das cidades e, claro, relacionados com o seu dia a dia, eu gostaria de lhe perguntar, até para que o nosso telespectador entenda melhor quem é o senhor, quem é o Paulo, o cidadão? Antes de ser prefeito, antes de ser o presidente da FECAM, quem é o cidadão Paulo Vaz? Bem, então, muito cedo, né, iniciei minha trajetória na política, né? Eu concorri à minha primeira eleição com 23 anos, né, ao cargo de vice-prefeito, aí não tive êxito na eleição. E aí meu pai já vinha no histórico, né, na política também, foi vereador de 2000 a 2004. E aí, então, posteriormente, então, em 2008, eu me elegi vereador na cidade de Rodeio. Até então, a maior votação que tinha na cidade de vereador, batido agora na eleição de domingo. E depois, posteriormente, então, tive a honra de ser prefeito da cidade de Rodeio, na região do Médio Vale do Itajaí, um município de aproximadamente 12 mil habitantes, por duas vezes, né? 2012 a 2016 e agora 2017 a 2020. E agora tendo a grande felicidade também de dar sequência ao meu trabalho lá, elegendo o meu sucessor, Valcir Ferrari, né? Então, eu acho que é motivo de orgulho para a gente, né? Ganhar uma eleição já é difícil, ganhar duas mais difícil ainda, e fazer a sucessão. Então, mostra que a gente teve êxito à frente ao município de Rodeio e, acima de tudo, acho que tendo uma gestão responsável e, acima de tudo, comprometida com o nosso cidadão lá na cidade de Rodeio. Quantos anos o senhor tem hoje e como é que é a sua vida familiar? É casado, tem filhos? Quem é o Paulo cidadão, fora a política? Então, sou casado com a Juliana, né? Tenho uma filha, Valentina, tenho 39 anos, então a gente é casado há 5 anos, né? E a minha filha tem 3 anos. E muito legal falar da família também, porque para quem é político, né? Dividir esses momentos com a família são sempre os nossos momentos de válvula de escape, né? De momentos de muita tensão, relaxar. de muita agonia, às vezes, de sofrimento, né? De ser gestor público. E a gente procura na nossa família a nossa base da sustentação mesmo. E eu acho que, como eu disse, a nossa válvula de escape, né? Para buscar força e energia positiva para seguir firme e forte, né? Na vida pública. Então, aproveitar também a oportunidade e mandar um beijo para Valentina e para minha esposa Juliana. Valentina, nome lindo. Não, mas eu fiz essa provocação, eu quis começar esse nosso bate-papo falando sobre isso, porque muitas vezes as pessoas só falam como o cargo que elas ocupam, né? E aí quem está acompanhando, quem está ouvindo, não imagina. Quer dizer, claro, todo mundo sabe que por trás daquele cargo tem um ser humano, tem uma vida, tem uma história, mas a gente às vezes ouve essa pessoa e olha para essa pessoa de uma forma diferente quando a gente sabe quem é essa pessoa. Então, por exemplo, eu não sabia que o senhor tinha começado na vida política tão novo, 23 anos, é muito novo, né? Ainda estava naquela fase de não saber o que quer ser quando crescer, mas o senhor já sabia que queria ser político, então é interessante isso. Essa questão da família é muito importante porque ela acaba se envolvendo muito, né, com o processo político, né, do gestor público, uma vez que muitas pessoas não conseguem distinguir, né, que atrás do prefeito tem uma imagem de uma pessoa também, né? E a gente sofre muitas vezes com isso, porque eu acho que o gestor público ele não fica, às vezes, triste com a crítica ao gestor público ou à imagem do prefeito, mas sim, muitas vezes, quando acontece relacionado à sua figura pessoal, né? Em ataques pessoais, ataques às famílias. Então, isso acaba, às vezes, confundindo muito e acaba, às vezes, eu acho, afastando as pessoas de bem da vida pública, né? Então, por isso quem tem que se sustentar na família, ela também tem que ter o comprometimento com o político. E, acima de tudo, acho que dormir com o sentimento de dever cumprido,
todas as noites, né? E sabendo que não vai dar para agradar todo mundo na vida pública, mas, acima de tudo, buscar sempre o espírito coletivo para estar fazendo políticas públicas para todo cidadão. E é uma coisa interessante, porque eu sempre digo isso, inclusive no domingo passado, no dia da eleição, eu fiz um post no meu Instagram dizendo exatamente, gente, vamos votar com consciência, vamos votar com atenção, porque a eleição do prefeito e do vereador, eu acho que é aquela eleição que mais impacta no dia a dia da gente, porque é no município, é na cidade, que as decisões do seu dia a dia vão acontecer, né? Então, assim, é uma eleição com muita responsabilidade, porque você vai escolher aquele que vai tocar a tua vida mesmo nos 4 anos. E, nesse sentido, como é que é a relação do prefeito com o público? Como é que é o dia a dia da vida de um prefeito? Sair na rua, ir no restaurante, as pessoas elogiam, criticam, cobram. Como é que é o seu dia a dia? Acho que depende muito também do perfil do município, né? Logicamente que numa cidade grande, eu acho que o prefeito não tem uma participação ativa tão frequente na sociedade, né? E às vezes vai para grandes eventos, né? Mas eu acho que no município você tem um contato pequeno, né, de pequeno porte, ou até de médio porte, um contato muito maior com o eleitor e com o cidadão. Por isso que as eleições sempre têm uma característica muito diferente, a eleição a nível nacional e a nível estadual, com a própria relação a nível municipal, né? Então, acho que a relação a nível municipal é uma relação muito mais próxima, né? Você conhece o prefeito, você conhece o vereador, você conhece a sua biografia como um todo, né? E aí, com todo respeito, muitas vezes a eleição, quanto mais longe fica do cidadão, ou quanto menos contato ele tem com o cidadão, talvez mais fictícia ela se torna, né? Porque, às vezes, você vê na imagem de um produto para a sociedade, muitas vezes pela imprensa, pela televisão, pela internet, pelas mídias sociais, como hoje está muito fundamentada uma eleição através das mídias sociais, Sim, né? sim. E que, na realidade, não é a imagem daquele candidato, né? Então, eu acho que quanto mais próxima, né? Quanto menor o município, eu acho que a gente tem mais a realidade mesmo daquele prefeito que representa a sua cidade. Quanto menor a distância com o eleitor, melhor. As pessoas te cobram na rua? Criticam, elogiam? Não. É uma relação bem tranquila. E eu acho que vai de cada prefeito e de como ele vai conduzir, né? Eu gosto sempre de uma frase, que cada um tem o seu perfil, né? Tem prefeitos que gostam de ter o contato com a comunidade, tem prefeitos que já gostam de ser prefeitos de gabinete, como a gente diz, né? Tem prefeitos que gostam de compartilhar com a equipe, tem prefeitos que já são mais centralizadores. Então, acho que tudo isso o eleitor também procura, né, na época do período eleitoral, separar, né? A gente tem um alto índice de reeleitos esse ano, né? Era aí que eu queria entrar. Eu acho que a gente pode entrar nesses detalhes, eu acho que na próxima pergunta que... Com certeza, ó. Ó o prefeito já levantando para eu cortar. Tá aí, gente. Agora você já conhece um pouquinho mais do cidadão Paulo Vaz, do prefeito de Rodeio, presidente da FECAM, que é a federação que reúne todos os municípios, os 295 municípios de Santa Catarina. FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Aí, já que o prefeito levantou, eu vou cortar. O senhor falou aí do alto índice de reeleição, inclusive no seu município. O senhor conseguiu aí eleger o seu sucessor, né? Qual é a avaliação que o senhor faz para esse alto índice de reeleição? Bem, eu acho que esse ano foi uma eleição bem atípica, assim, né? Até porque não pôde ter grandes comícios, grandes aglomerações, né? Então, até por causa da pandemia, né? Então, ficou uma eleição onde que a oposição teve uma dificuldade de se organizar, né? Geralmente a oposição ganha quando tem um sentimento forte de mudança e você consegue sensibilizar o eleitor para esse sentimento de mudança. E aí você precisa mobilizar a população. Os dados que a gente tem, né, não vou recordar bem certinho de todos os dados, mas a gente percebeu a nível nacional também que houve o chamado Centrão, né, avançou significativamente, e aqui em Santa Catarina as forças tradicionais, que são o MDB e o PP, mantiveram-se, né, como os dois partidos com maior número de prefeituras, o PSDB e o PSD, então, que são também campos que migraram dessas duas forças maiores, que sempre foram historicamente aqui em Santa Catarina, também mantiveram o posto de terceiro e quarto com maior número de prefeituras, né? Há bastante partidos ainda que ganharam 1, 2, 3 prefeituras de menor porte. A gente percebe que a esquerda tradicional, né, o PT e o PDT, diminuíram, né, o número de prefeituras. Isso também eu acho que é em virtude também do último cenário nacional, né, de 2018, mas de 2020 a gente já repara também que as forças do campo direito mais
conservadoras, né, que foi expressada em 2018, também tiveram dificuldades de se organizar nessa eleição e de aumentar o seu campo político aqui no estado de Santa Catarina. Então, a avaliação que eu percebo, assim, né, e que eu faço dessa eleição, e aí não é o presidente da FECAM que está falando, e sim o prefeito Paulinho de Rodeio, é de que as forças tradicionais se mantiveram e aquele sentimento de 2018 de forte mudança e de ir para o campo da direita, né, o campo da conservação, não conseguiu ocupar esse espaço no ano de 2020. Né? Então, uma eleição também que teve bastante número de prefeitos reeleitos, como você bem frisou, né? Eu acredito que foram de 139 que buscaram a reeleição, eu tenho aqui, ó, ou 137, né? 137, aqui, olha, eu tenho aqui, gente, é o balanço da própria FECAM. Nessa eleição, 137 prefeitos e prefeitas catarinenses candidataram à reeleição, 99 deles foram eleitos no primeiro turno, ou seja, 72,2% dos atuais prefeitos que se candidataram foram reeleitos. Um prefeito ainda concorre à reeleição no segundo turno em Blumenau. Já estou aqui com a minha colinha, é isso mesmo, é o Mário Hildebrand, que disputa com João Paulo Kleinubin. Aliás, amanhã, sábado, a NDTV faz debate em Blumenau, faz debate em Joinville, porque em Joinville, Darcy de Matos e Adriano Silva também disputam a vaga nesse segundo turno. E a NDTV faz debates com transmissão. Lá em Joinville, o debate vai ser mediado pelo meu grande querido amigo, nosso colega aqui da TV, Paulo Alceu. E em Blumenau eu vou ter a honra de mediar esse debate entre Mário Hildebrand e João Paulo Kleinubin. Então, é esse prefeito que corre aqui a reeleição, que ainda falta decidir, porque dos 295 municípios, 293 já tem prefeitos eleitos, 2 faltam, vão ser escolhidos agora no segundo turno. Um deles, se levar, vai ser mais um reeleito. Quer dizer, um alto índice de reeleição, um alto índice do povo dizendo, aprovo, quero continuar. Dá para fazer essa leitura, né? Se a gente pegar o fator da reeleição, e aí como a gente, né, sempre militou aí na política, no começo, quando teve a reeleição, as primeiras reeleições, a gente tinha um alto índice de prefeitos reeleitos. Depois, nessa onda aí de 2016, 2014, 2018, a gente começou a baixar o índice de reeleitos, né? Então, se você pegar os dados lá, percebam que os prefeitos que tentaram a reeleição, poucos conseguiram, né? Eu acho que aquele índice, na última eleição em 2016, ficou em torno de 60%, 62%. E agora, novamente, volta a subir esse índice de prefeitos reeleitos. Então, como eu faço esse registro, né, da pandemia, né, e eu acho que os prefeitos tiveram uma avaliação positiva também da saída aí da Covid-19, uma vez que tiveram que tomar medidas duras, né, onde que a gente teve, né, fortes setores aí da sociedade negando, né, o que existia de fato, né, principalmente os setores empresariais, e que os prefeitos tiveram que tomar medidas duras naquele momento e que tinham o medo que isso impactasse, logicamente, no calendário eleitoral. E a gente viu que não, que a sua grande maioria do povo aprovou as gestões do prefeito e podem ter certeza que os prefeitos que foram reeleitos foram porque tiveram a coragem de tomar as medidas certas naquela época de enfrentamento à Covid-19, que agora volta também a ter novos números aqui no estado que passam a preocupar as prefeituras novamente. Era exatamente aí que eu ia entrar. Como é que a FECAM está acompanhando tudo isso? Como é que o senhor assumiu agora em agosto, fica até janeiro? Até janeiro do ano que vem. É um ano só de mandato? Seria um ano de mandato, mas como eu assumi como vice-presidente, então eu assumi só em agosto em diante. Porque houve aquele problema, o ex-presidente da FECAM foi preso, está preso ainda? Acredito que sim. Nossa, mas dizendo bem claro que esse problema se restringe ao município de Major Vieira. Sim, né? Legal o senhor falar isso. E não tem nada a ver com a FECAM, que representa todos os 295 municípios. Importantíssimo o senhor lembrar isso. Então, assim, como é que o senhor interpretou, como é que a FECAM encarou, como é que está encarando, o senhor é presidente da FECAM, essa problemática toda? A gente teve números altíssimos, corajosos prefeitos tomaram decisões acertadíssimas, aí os números começaram a baixar, de repente os números estão subindo de novo. Não é fácil. Como é que o senhor, como FECAM, ajudou, orientou, como é que o senhor, como prefeito, administrou essa situação? Bem, eu acho que a gente tem que ter como entidade a parceria com o governo do estado. Acredito que Santa Catarina foi um dos estados onde que não faltou leitos de UTI, leitos de retaguarda para o nosso cidadão desde o primeiro momento, né? Isso eu acho que é importante a gente pontuar e registrar. Logicamente que os índices de contaminados, a gente se sensibiliza com todas as pessoas que morreram,
mas que tudo que era de competência do setor público, tanto do governo do estado quanto do governo municipal, a gente teve a coragem de fazer naquele primeiro momento. Dizer que nós vamos impor novas medidas restritivas, eu acredito que não seria o adequado nesse momento, uma vez que o setor produtivo também precisa estar trabalhando, né, se movimentando e girando toda a cadeia produtiva, gerando emprego e renda para a nossa comunidade. Então, o que era de competência do setor público, que era garantir os leitos de UTI, os testes, né, a gente aumentou significativamente os testes, né, para a nossa comunidade, o PCR. O que está acontecendo hoje é um grande nível de estresse emocional, né, tanto dos profissionais da área da saúde quanto da população, né? Nós, seres humanos, aprendemos a viver em sociedade, então você trancar o ser humano por muito tempo, a gente também, né, não vai conseguir isso, né? A gente percebe o estresse, tudo que está tendo na comunidade e principalmente nos profissionais que estão na linha de frente. Então, o que a gente tem que ter a responsabilidade enquanto cidadão e não só gestor público é de conviver com o vírus, né? Nos próximos dias, a FECAM vai estar tomando a frente e vai estar indo para o Instituto Butantan assinar um protocolo de intenções, onde que os municípios vão assinar, né, para ter essa Coronavac, os municípios que quiserem aderir e disponibilizar para a nossa comunidade, nós vamos ter a audácia, né, dos municípios tomarem a frente disso. Vieram os recursos e vão estar à disposição da nossa comunidade também. Os municípios que quiserem aderir, eles vão poder ter essa condição. Logicamente, a Coronavac, a gente sabe que é a vacina que está mais avançada hoje, né? E se ela for certificada pela Anvisa, a gente vai estar trabalhando com os grupos de risco para poder estar imunizando a nossa comunidade. E para isso a gente precisa também da parceria do governo do estado. Então, volto a registrar, tudo que é de competência do poder público a gente fez, a gente precisa da parceria do nosso cidadão também. Olha, gente, que bacana. Tenho a sensação que o nosso Conexão ND está dando aqui uma informação em primeira mão, né? Não ouvi falar isso ainda, né? Acho que o senhor está trazendo para a gente uma informação exclusivíssima. Já que eu fui entrevistado de estreia, a gente... Muito obrigada, que honra minha. Olha, estou super feliz com essa informação. Isso é maravilhoso, isso é grande, prefeito. Vários estados já fizeram isso, né? Paraná, inclusive, São Paulo já fez isso também. Inclusive, eu li agora há pouco que as primeiras vacinas da Coronavac já chegaram em São Paulo. E eu acho que Santa Catarina não pode fugir do debate, nem o governo do estado e muito menos dos municípios. A gente tem que se colocar como um estado que sempre foi, né, desenvolvido, sair na frente dos outros estados e imunizar o quanto antes a nossa comunidade e conviver com o vírus, né? A gente tem que ter a volta às aulas o ano que vem. A nossa criança não pode mais ficar fora da escola, né? Até pela questão do convívio social dela também. E a gente tem que se adequar aos protocolos e não fugir do combate. Essa questão da educação era a minha próxima pergunta, mas a gente precisa ir para o intervalinho, mas é rapidinho. A gente vai, a gente volta. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta sexta-feira, meu Conexão ND de estreia. Obrigada a você que está nos acompanhando. Estou tendo a honra de receber aqui o prefeito Paulinho, prefeito de Rodeio, presidente da FECAM, a Federação Catarinense dos Municípios, que agora há pouco deu em primeira mão aqui no nosso Conexão ND uma notícia maravilhosa. Os municípios, a FECAM, está se adiantando, provavelmente logo estará assinando com o Instituto Butantan em São Paulo, para facilitar a vinda de vacinas para Santa Catarina. Essa é uma informação maravilhosa. Já tem data para isso acontecer? A gente vai tentar ir semana que vem, né, para São Paulo. A gente está tentando agendar lá para assinar esse protocolo de intenções, né, para se colocar à disposição também para os municípios também poderem aderir, né, e trazerem as vacinas em primeira mão assim que tiver aprovada pela Anvisa, primeiramente. Era isso que eu ia dizer, quando, obviamente, as vacinas estiverem à disposição, aprovadas, testadas, tudo certinho. Muito bacana, porque o senhor falava, e a gente foi para o intervalo e eu fiquei aqui pensando, que a FECAM é um município trabalhando independentemente do estado. Não é aquela situação de ficar sentado reclamando e dizendo, estou aqui esperando, não acontece. É isso, né? É porque é uma cadeia, né? Se o estado, né? A gente sabe que a média e alta complexidade seria de competência do estado. E a gente vai cobrar do estado também a participação nesse processo junto com os municípios. Mas como a gente não viu nenhuma movimentação nesse sentido, os municípios vão puxar o debate
para a gente tentar, né, ter o quanto antes a nossa comunidade imunizada. A gente sabe que a pandemia não vai acabar num curto espaço de tempo, né, não vai ser agora, no final de 2020. Não é passe de mágica. Vai. E o ano que vem a gente tem que ter essa preocupação com uma série de setores que precisam ser a volta à atividade, né? A gente tem uma série de setores ainda que hoje estão impedidos de trabalhar e a gente tem que buscar, de uma forma ou de outra, parcerias para fazer com que toda a economia se ative e que a gente passe por esse processo o quanto antes. Bom, o senhor falou que a pandemia não acabou, claro, não acabou, tem muita gente que está aí relaxando, não pode relaxar, é sério esse negócio, e tem a questão da educação, bem dizer, um ano perdido, um ano letivo, as crianças em casa, pais e mães à beira de um ataque de nervos, crianças tristes. Essa semana, no nosso SC no Ar, a gente entrevistou o Cortella, o filósofo, entrevistamos uma psicóloga para falar sobre quem seremos, como é que o ser humano vai ser daqui para frente, e a gente falava da situação das crianças, as crianças estão sentindo saudade, as crianças estão com falta de socializar. Então, assim, é um ano realmente perdido, mas a pandemia não acabou, gente, não tem essa, eu estou louca para acabar 2020, porque tudo vai voltar ao normal. Não, infelizmente, 2021 ainda teremos que lidar com essa situação. E como é que fica a educação? Como é que fica a educação nos municípios? Como é que a FECAM está acompanhando isso? Então, agora a gente criou aqueles protocolos de contingência, né, na educação, onde que todas as unidades escolares tinham que estar preparadas, né, desde da merendeira, desde do auxiliar de serviços gerais, até o professor, até o regulamento para o transporte escolar, que é os municípios que fazem, né, para o Estado. Então, há uma série, né, de medidas que precisam ser tomadas e se engana quem vai imaginar que o ano que vem as aulas vão voltar de forma normal, né? Então, a gente pode ter o ensino híbrido, onde que metade das crianças volta e outra metade aprende no ensino remoto. Os professores, né, também da mesma forma, né? Então, a educação, além de tudo, ela é um processo de inserção da criança na comunidade. Além do processo pedagógico, do ensinamento propriamente dito, mas ela é o primeiro momento em que a criança está inserida na sociedade, a aprender a viver com o coletivo, a ensinar os regramentos da sociedade. Então, você imagine uma criança que está no período, né, de aprendizado, que ela tem 7, 8 anos, onde que ela tem que estar alfabetizada até o 3º ano do ensino fundamental. Essa criança que estava no 2º ano, esse ano, ou estava no 1º, pensa como é que vai ser o processo dela, né? Dificilmente o pai, né, desculpem aí a palavra, mas a gente sabe que a maioria dos pais não tem minimamente a condição, a disciplina, a paciência para estar ensinando uma criança, né, a aprender, né, a ler, a escrever. Então, você imagina uma criança perder um ano, talvez um ano e meio, dificilmente, né, ela vai conseguir recuperar isso num curto espaço de tempo. Por isso que a gente defende que temos que ter medidas sanitárias de segurança para os profissionais da educação, para as nossas crianças, mas que a gente precisa entender que a escola é tudo isso, né? Ela é um processo pedagógico, ela é um processo disciplinar, mas, acima de tudo, um processo de inserção da criança na nossa sociedade. E imaginem essas crianças, né, ficando um ano, às vezes, trancada, um ano e meio, né, sem o convívio, sem interação, sem a brincadeira, né, o processo lúdico também, que é muito importante. Eu tenho uma filha que tem 3 anos, 4 anos agora. A gente percebe a falta do contato com as outras crianças, né? Então, tudo isso vai refletir também no processo, né, de crescimento e de conhecimento dessa criança. Por isso que a gente tem que ter coragem. Como os profissionais da área da saúde tiveram a coragem de ficar na linha de frente ao combate à Covid-19, como os profissionais da área da assistência social deram sustentação às famílias em vulnerabilidade social também nesse processo agora, né, desse ano, a gente vai precisar também ter a cooperação, o companheirismo e, acima de tudo, né, o espírito coletivo dos nossos professores a partir do ano que vem, para eles entenderem que não dá mais para a gente ter esse ensino remoto da educação. O que eles têm que cobrar dos gestores públicos é garantia de segurança sanitária, né, para ter minimamente segurança, né, sanitária para eles estarem dando aula. Olha, está certíssimo. E o senhor falava, eu me lembrava do bate-papo com o Cortella, como eu disse há pouco, essa semana no SC no Ar. Ele é professor, escritor, filósofo, e como professor ele comentou isso. Que bom que os pais estão vendo a importância do professor. O senhor falava há pouco da falta de paciência, da falta de preparo mesmo, gente. Pai é pai, tem que educar, óbvio, né? O pai que educa, a escola complementa, mas, enfim, os professores com certeza terão que ser mais valorizados
para essa volta, para esse novo momento da educação, que com certeza vai ser diferente do que era antes, né, prefeito? Então, acho que é isso, né? O que o Cortella falou, então até que eu não estou tão errado, eu me sinto um privilegiado em estar, né, no raciocínio correto e entendendo a educação como um todo, né? Além do processo pedagógico, né, do processo de valorização do profissional e também do processo de inserção dessas crianças na nossa comunidade, que tanto precisa e é urgente isso acontecer na nossa sociedade. Bom, infelizmente nosso tempo está terminando. Bate-papo bom, viu? Obrigada, parabéns pelas ideias, Gostei bastante da nossa conversa. O que acontece com o prefeito depois que terminar o período de prefeito? Qual é o projeto novo? O que tem em mente aí? Alguém que começou com 23 anos está pensando em alguma coisa na frente. Quais os próximos passos? A gente tem algumas pretensões ainda políticas, né? Mas a gente vai estar trabalhando aí nos próximos dias aí para ver o nosso futuro aí também, mas com certeza a gente quer permanecer na política, né? E eu acho que a gente abriu bastante campo também de conhecimento. Eu acho que a gente pode ser útil para a administração pública e eu reforço que a ideia, né, é ajudar as pessoas, ajudar as cidades, né? E a gente sempre usa uma frase que só tem sentido estar na política para melhorar a vida do cidadão, né? Então, logicamente, o meu primeiro compromisso é com a minha cidade de Rodeio, né? A cidade que me deu toda a oportunidade de entrar na vida pública. E agora a oportunidade de poder fazer meu sucessor também. Então, o primeiro compromisso é com lá e depois a gente vai ver as portas que vão estar sendo abertas, né? Mas com certeza o compromisso com todo cidadão catarinense também. Tá aí, gente. Tive a honra de começar a estrear aqui no meu Conexão ND com o prefeito Paulinho, prefeito de Rodeio, presidente da FECAM, Federação Catarinense dos Municípios. Muito obrigada pela bela entrevista. Uma ótima noite para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos. Gente, Conexão ND de hoje vai ficando por aqui, mas eu volto na sexta-feira da semana que vem. E claro, na nossa ND TV Record TV, todos os dias cedinho, a partir das 6h30 da manhã, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã. Espero vocês no nosso SC no ar. Beijo para vocês, ótimo final de semana. Fui, tchau.